Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje é dia 22 de dezembro de 2024, estamos próximo ao Natal, então já antes de mais nada fica aí um voto de Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos, tá? Os nossos amigos de Facebook, de Instagram, de YouTube, clientes, né? É, Bom, gente, nós, dentro daquela promoção que a gente fez para vender mudas de vaso 10 e mudas de vaso 14, nós acabamos recebendo um total de 150 pedidos. Okay? Teve gente que pediu duas vezes, recebeu dois números. Tá? Então, cada um desses 150 pedidos tem um número, lógico, de 1 a 150. E agora, no dia 24 à noite, eu vou pegar e vou fazer os papeizinhos lá, vou pedir para minha neta escolher três papeizinhos, cada um dos sorteados vai ganhar um kit de pote 10 de planta selecionada, tá? Vai receber em casa, com frete pago, todo bonitinho e tal, então vamos torcer, né, gente? Então foi ótimo, foram 150 pedidos preparados no espaço de 15 dias, 15 a 18 dias, muito trabalho aqui no Orquidário, muito trabalho mesmo. Rolou até estresse, rolou umas tretas aqui de vez em quando, porque de vez em quando na pressa sai uma coisa errada e a gente tem que chegar e corrigir e tal. Então, realmente foi um mês atípico aqui, né? Então tá, mas eu acredito que o pessoal já tenha recebido suas plantas. Quem não recebeu vai receber logo, porque deve estar em trânsito aí na Jadlog. Então daqui uns dias está chegando aí o pedido para vocês, tá bom? O que eu vou falar hoje para vocês é o que fazer quando você recebe essa planta. Quer dizer, tem muita gente que me ligou, falou assim, ou mandou mensagem, olha, minhas plantas chegaram ótimas, obrigado, chegaram ótimas, chegaram muito bem, mas o que eu faço com elas agora? Não sei, porque a gente manda a planta, quando a gente despacha, a gente manda fora do vaso. Esse negócio vai desenvasado. A gente procura preservar o máximo de substrato, mas nem sempre é possível. Então, de dar uma limpeza na planta, às vezes cai aquele substrato, não adianta. Então, ela, às vezes, ela vai muito próxima àquilo que a gente chama de raiz nua, mas não é raiz nua totalmente, tá? E a pessoa recebe aquilo e não sabe, poxa, como é que eu vou tratar isso agora? Eu tenho que deixar de molho, eu tenho que molhar, eu tenho que borrifar? Como é que eu faço? Então eu resolvi fazer um videozinho aqui para vocês, mostrando como tratar essas plantas logo que você recebe. Né? Como é que você vai plantar esse negócio, aonde que você vai colocar, como é que você vai tratar essas plantas. Isso vale não só para as plantas que vocês tenham adquirido aí nessas promoções, mas qualquer planta sua que você queira replantar, tá bom? Então eu vou mostrar a vocês como é que a gente trata plantas desse tipo quando elas chegam aqui quer dizer, quando chegava aqui no orquidário, ou quando a gente precisa replantar uma muda dessa, dando uma mostrazinha para vocês. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Essa é uma muda de vaso chamada de pote 14. Tipicamente a muda daquelas que foi enviado agora nesses pedidos aqui. Vaso 14, tem outra aqui também de vaso 14. Note que tem um pouco de substrato, mas não tem muito substrato não. E esse aqui seria uma de vaso 10, né? Tá até grandona para vaso 10. Está um pouco grande. Teve planta de vaso 10 que realmente foram plantas menores, tá? A gente sabe disso, mas esse aqui não é o padrão do vaso 10, tá? Esse é o padrão já vaso 14, é uma planta que pode até florir já no ano seguinte. Eu peguei uma grandona aqui para fazer uma propaganda aqui, mas tem plantas que realmente foram menores próprias para o vaso 10, tá? Bom, o que acontece? Quando vocês recebem essas plantas, em primeiro lugar, abre a caixa, né? Lógico, tira as plantas, tira desse plástico, a gente coloca todas as nossas plantas remetidas, são embaladas individualmente, para evitar que fica entrando muito contato folha com folha, porque pode ter eventualmente alguma planta que, sei lá, que tem uma doença que ninguém viu, alguma coisa assim. Então essa proteção aqui, primeiro impede a planta de se machucar, e é por isso que a gente não manda planta em vaso, porque no vaso, quando a gente manda essa beirada do vaso, bate na folha da planta ao lado e machuca a planta. Então a gente prefere mandar ela sem o vaso, e é claro que isso também diminui o valor do frete para vocês, né? Ok.
Então você recebe essa planta embaladinha desse jeito. Então a primeira providência, obviamente, é tirar ela do plástico, dar uma examinada, dar uma olhada. Vocês vão perceber que nós procuramos sempre escolher plantas, quando a gente manda, a gente procura escolher plantas que estão na fase de brotação. Aqui, ó. Olha lá que broto lindo aí, ó. Entendeu? Então a gente manda esse aqui com essa brotação vindo aqui, justamente para enraizar rapidamente. À medida que você replanta isso, rapidinho isso vai enraizar, vai recuperar, você vai ter uma planta show de bola na mão, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai replantar esse negócio. Tem algumas mudanças em relação ao nosso padrão aí de cultivo, padrão de replantio, e eu vou esclarecer isso para vocês e os motivos disso, tá? Antes de mais nada, vamos escolher vaso, substrato. Gente, eu não estou aqui para cagar regra para ninguém. Cada um planta do seu jeito. Tem gente que gosta de plantar em toco de madeira, tem gente que planta no cachepô, tem gente que planta no vaso de barro, vaso plástico. Isso é indiferente. Cada um tem o seu jeito. Se está dando certo com você, continua, sem nenhum problema. Então eu não estou dizendo que aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui seja a verdade absoluta. É o que funciona comigo, né, com as nossas plantas aqui, tá? Então, segue se quiser. Se quiser continuar plantando do seu jeito, continue do seu jeito, viu, gente? Então, tá aí a dica para vocês. Nós usamos aqui vasos plásticos. O vaso plástico. Esse aqui é o vaso 14 centímetros de diâmetro. Esse aqui é o 15, um pouquinho maior, né? Pouquinha coisa, né? Esse daqui é o 17, é o grandão, um pouquinho maior. O que acontece? Geralmente a gente não faz nada muito acima do vaso 17, viu, gente? Planta quando passa, fica muito grande, que ela não cabe mais no vaso 17, a gente prefere dividir a planta. Vasos muito grandes, vasos 20, 25, aqueles big vasão, são vasos muito difíceis de administrar, de manejar essa planta para ela se manter saudável. Ela costuma acumular muita umidade aqui dentro e a planta geralmente não vai muito bem. Então procura limitar ao máximo o vaso 17, ou talvez, em alguns casos, o vaso 20, que é um vaso ainda um pouco maior, tá vendo? Um pouquinho maior, o 20, mas não deve deixar passar disso não, tá, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Então tá bom, vou mudar a posição da câmera, vou mostrar aqui um close aqui só das minhas mãos, não precisa ficar olhando para a minha cara, pode olhar aqui para as minhas mãos, como é que eu vou tratar essas plantas aqui, tá? Como é que eu vou colocar isso no vaso e deixar isso prontinho para vocês, ok? Vamos mudar a câmera? Aguenta aí. Pronto, gente, já mudamos, eu tô aqui, ó, viu, gente? Então mudamos já a posição da câmera para mostrar aqui o nosso substrato, mostrar aqui ó, a mão da gente, como é que a gente vai tratar essas coisas, tá? Ok, gente, olha só. Em primeiro lugar, o substrato que eu uso aqui no orquidário é a casca de pinos número 2. Essa casca de pinos com carvão, se possível com carvão. Nem sempre a gente encontra ela com carvão, mas aí você pode comprar carvão e picar ela, não carvão da churrasqueira, mas carvão para a churrasqueira, picar ela pequenininha em pedaços assim, mais ou menos desse tamanho, e misturar aqui no meio. O carvão ajuda bastante, tá, gente? Aí o pessoal fala assim, não, mas e casca de arroz carbonizado, essas coisas? Se quiser usar, pode. Não tem nenhum problema. Olha, eu testei durante anos, não vi nenhum grande benefício não, viu, gente? Então, eu não sei, eu acho que certas coisas são exagero, sabe? Então não tem muito disso não. Eu conheço gente que usa, funciona muito bem, mas eu aqui, na nossa experiência aqui, a gente não viu nada disso. Tá? Antes de mais nada, gente, também abrindo um pequeno parênteses aqui para fazer um merchandising 0800, o pessoal pergunta, mas onde que eu encontro vaso? Onde que eu compro substrato? Onde que eu compro palito de bambu, arame para pendurar? Tal? E isso, às vezes, é um pouco complicado de se achar. Então, a dica que eu dou para vocês aí, ó, gente, fica a dica aí, eu vou botar o WhatsApp aí dessa turma aí. Quem quiser procurar esse material, o melhor lugar que eu conheço para se comprar esse material, para quem tem hobby de orquídeas, é um lugar chamado Mundo NPK, do meu amigo Renatão, lá de São José do Rio Preto, em São Paulo. O cara tem tudo que você puder imaginar para cultivo de orquídea, tudo. Então,
qualquer problema, qualquer coisa que você queira, eu vou tentar botar o número do WhatsApp dele aqui, viu? Renatão, ó, vê se paga um royalty aí, paga aí um merchandising aí, tá? Mas fala lá com o Renato, ele é muito gente boa, fácil de lidar, é um cara assim que vai te atender em tudo que você precisar. Despacha coisa pro Brasil todo, é uma figuraça, tá ok? Então, precisou de material, vê lá com o Mundo NPK, fala com o Renatão. O Renato é o cara. Ok, então, gente, vamos lá. Então eu uso casca de pino, essa é a casca número 2. Muitas vezes vocês vão encontrar no mercado a casca 2 polida. Eu não gosto de usar polida. Não é dizer que ela não funciona, que não pode. É mais uma daquelas coisas. A casca sem ser polida, parece que ela pega água melhor. A polida parece que repele a água um pouco e a planta não gosta muito, viu, gente? Então, tá aí. É a casca 2, foi passado na água, agora ela está sequinha aqui, pode ser usado seco, sem nenhum problema, pode ser usado úmido, só não use ela encharcada, né? Mas pode usar. Essa aqui está bem sequinha, já foi lavada, tudo bonitinho. Tá aqui. Antigamente, a gente a gente plantava de uma forma, vocês vão ver em vídeos meus antigos, replantava da seguinte forma, pegava o vaso, botava um pouco de brita, número 2, número 1 aqui embaixo, botava e colocava aí um tanto de brita e plantava nisso aqui. E muitas vezes misturava também esfagno, misturava musgo nesse substrato. Nós paramos de fazer isso aqui no orquidário, viu, gente? Porque nós, primeiro que nós vimos que não melhora em nada o cultivo da planta. Então está gastando musgo à toa. E musgo hoje é um insumo caro. Segundo, o musgo, como ele retém muita umidade, ele favorece demais o surgimento de erva daninha. Um monte de erva daninha, daqui a pouco aquilo cresce todo, você não vê nem a orquídea mais, você só vê mato. Então, o musgo favorece muito isso, então a gente parou de usar. E outra coisa, nós temos estufa, então a gente molha as plantas só quando quer. Mas muitas pessoas têm as suas orquídeas debaixo de sombrite, debaixo de árvore, em lugar mais aberto, onde chove, e o musgo retém muita água. Então você começa a molhar a planta em demasia, a planta dá podridão e você perde a planta. Então nós abolimos o esfagno do mix nosso de cultivo. O esfagno aqui é usado só mesmo para plantinha novinha de bandeja. Ok, gente? Então diminuímos esse insumo. Se quem quiser seguir isso, pode seguir. Quem não quiser, pode continuar usando. Tal. Nós nunca vimos nenhuma vantagem no uso de musgo para replantio de plantas nessa fase. Ok? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, outra coisa. Então hoje, eu falei da pedrinha no fundo do vaso. Nós não estamos usando mais. Tudo aqui, isso aqui é um processo de evolução constante aqui dentro do orquidário. A gente está sempre aprendendo coisas novas e principalmente coisas para facilitar um pouco a vida da gente, né? Então o que acontece? Nós descobrimos que não há necessidade de colocar pedra aqui no fundo do vaso, ok? Desde que um dos objetivos dessa pedra é dar estabilidade para esse vaso, para ele não ficar caindo, dar um pouco de peso para o vaso, para a planta não ficar tombando. Então o que nós fizemos foi substituir essa pedra do fundo do vaso por pedrinha zero, que é esse pedrisco aqui, ó, aqui, esse pedrisco. Isso aqui é pedrisco de granito, tá? É o que funciona, não precisa ser pedra branquinha, mas aquela pedra preta a base de basalto, que vende muito no interior do estado de São Paulo, região de Rio Claro, Matão, por aí fora, não é legal, não funciona bem, tá? Então, isso aqui funciona maravilhosamente bem, pedrinha zero, e a gente mistura essa pedra zero no próprio substrato, entendeu? Então, isso aqui vai no substrato e é plantado, e a orquídea é colocada nisso aí, nesse sistema. É claro que não adianta eu misturar isso com antecedência, porque a pedrinha, ela é pesada. Então se eu coloco ela aqui, ó, vou mostrar aqui, vou colocar aqui, ó, coloquei aqui, ó. Aí eu vou mexer, na hora que eu for mexer, ela desaparece. Pronto, sumiu, vai lá pro fundo. Então na hora que eu vou plantar a orquídea, é que eu deixo a pedrinha separada, pedra muito bem lavada, tá, viu, gente? Não pode ter pó de pedra não, tá? Então, essa pedrinha lavadinha, e na hora que eu vou plantar, eu pego uma mão de pedra, joga em cima do substrato desse jeito, pego assim, agarra essa coisa toda, e aí sim é que eu jogo isso no vaso. Então isso vai fazer
uma misturazinha aqui dentro do próprio vaso, mais ou menos meio a meio. Vocês vão perceber que funciona muito bem nesse sistema. Bom, ok. Escolha do tamanho do vaso. Veja bem, isso aqui é uma muda de vaso de pote 14. Ela está com a frente muito bonita aqui, tal. Vaso 14. Eu vou passar isso para o vaso. Eu vou passar isso para onde? Vamos escolher o vaso para ela? Vaso 14. Muitas vezes vão perceber que ela até poderia ir no vaso 14, mas tem muito pouco espaço, é muito apertado para ela. Então, geralmente, aquilo que vocês receberem de planta no vaso 14, vocês podem passar para o 15. Alguns casos até para o 17. Mas, de modo geral, elas virão para o pote 15, que é esse daqui. E é muito fácil. É simplesmente colocar a planta dentro do vaso. Vocês vão notar que sobra espaço na frente aqui do vaso, da planta, para uns 2 anos de cultivo, que é o que se quer. Daqui a 2 anos você vai tirar e vai passar para um vaso maior, tá ok? 2 anos. Se quiser usar o vaso 17, pode também. Esse é o 17, nesse caso ela vai ficar mais folgada, ela pode ficar aí até uns 3 anos, tá? Eu prefiro usar o 15 nesse caso específico. Se for uma planta muito grande, né, aí a gente passa para o 17. Esse aqui é uma planta no vaso, estava no vaso 10, passou do ponto do vaso 10. Olha que o enraizamento bonito saindo aqui, ó. Ai, que show isso aqui. Então ela está enraizando, não pode deixar passar desse ponto, porque senão vai quebrar essas pontas de raiz. Então essa aqui já está muito grande, até para o 14, ela pode vir direto para o 15. Ok? Bem direto para o 15. Se for uma planta pequenininha, daquelas mudinhas menores, aí ela vem para o 14, tá ok? Então tá, é muito simples. Olha só, esta planta aqui virá para o 15, tá aqui. Tá ali, vamos ver se eu consigo focalizar isso aqui direito aqui. Pronto, saí de cena, né? A traseira da planta sempre encostadinha na beira do vaso, desse jeito. Olha só, segura com uma mão, e com a outra mão, não sei se está dando para ver direitinho, eu não sou canhoto, então sei lá, né? Fica meio mais, não fica tão bom, né? Bom, enfim, tá aqui. Aí eu pego a pedrinha, jogo em cima do substrato, como eu fiz aqui, garra ela aí, substrato, pedrinha, tudo, e simplesmente deixa cair dentro do vaso. Põe mais uma. Pega aqui, deixa cair dentro do vaso. Ó, caiu dentro do vaso. Pronto, colocou aqui, ó. Aí eu pego o meu famoso pauzinho, palito de plantio, esse é um pauzinho de maçarandu, madeira bem resistente e tal. Pega esse negócio e dá um aperto. Não é para ficar socando, tá, viu, gente? É para dar um aperto. Assim, meio que de leve. Não precisa apertar demais, não. Se você apertar demais, você dificulta a entrada das raízes. Pronto. A planta já está plantadinha. Não botou pedra embaixo, funciona que é uma maravilha. Mas desse jeito, se ela balançar, ela vai quebrar a ponta de raiz. Aí eu uso estacazinha de bambu, né? Coloca a estacazinha de bambu uma. Se for preciso, coloca 2. O araminho, a gente cata aqui alguns aqui. Eu estou usando um araminho mais fininho. Ah, não, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Esse arame aqui, esse enrolo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse arame enrolo. Funciona muito bem. Isso lá no Renato tem, viu, gente? Então, compre. Esse aqui você corta e você pega esse negócio, passa ela aqui. Passa ela do outro lado também. Na outra também, para firmar a planta direitinho. Corta aqui o excesso. Se a planta estiver vindo com etiqueta, não esqueça de botar etiqueta. Se ela não tiver etiqueta, que foi alguns casos, está plantadinha. Precisa colocar adubo agora? Não, não tem necessidade agora. Espera ela enraizar um pouquinho, aí você vai vir com o adubo. Adubação que a gente usa, tá aqui, viu, gente? Adubação que a gente usa, que tem funcionado, deixa eu virar aqui, que tem funcionado muito bem com a gente, é uma mistura meio a meio de Basacote, são aquelas bolinhas verdinhas. Basacote é o 16812, isso, 16812, misturado meio a meio com Himitsu, do meu amigo Heron lá do Espírito Santo. Melhor adubo que eu conheço. Sabe, o resultado é fora de série. É muito melhor do que qualquer outra coisa que eu tenha visto por aí. Olha que eu já fiz muita experiência nisso aí. Tá ok? Então, misturando-se meio a meio o Himitsu com o Basacote, mistura bem aquilo ali, simplesmente pega uma pitada de 3 dedos daquilo e joga em cima do vaso e tá plantado ali, tá adubado por mais 6 meses aquele negócio.
Não precisa passar disso, tá? Mas não precisa adubar agora não, espera ela enraizar um pouquinho, dá uns 30, 40 dias. Vocês vão ver que rapidinho, ela plantada na hora certa, rapidinho, olha só que maravilha. Aqui, ó. Isso aqui foi plantado há quanto? 90 dias. Aqui, ó. Já enraizou, tá crescendo, já tem espata, planta grandona, bonita, tá linda essa planta, vai ficar nesse vaso aí 2 anos. Então tá aí a rega disso, tá? Você pode molhar isso normalmente. Acabou de plantar, se você quiser molhar, pode. Mas durante os primeiros dias dá só uma borrifadinha, durante os primeiros 15 dias. Borrifa ela, dá uma borrifadinha todo dia, só para manter, para não deixar a planta desidratar. Vocês vão notar que a planta quando viaja, viaja sempre seca. Nós não despachamos planta molhada justamente porque ela apodrece na caixa se deixar. Então dá uma borrifadinha. Depois dos 15 dias você pode ir aumentando aí a rega, aí vai regar ela normalmente, ela vai crescer e vai enraizar muito bem. Ok, gente, então tá aí a dica para vocês aí, para quem queria saber como é que a gente trata a planta que acabou de chegar das compras, né? E lembra, as compras continuam. Tem alguns kits esgotaram, vaso 10 não tem mais, viu gente? Mas os vasos 14 ainda tem alguma coisa aí. Então quem quiser pedir alguma coisa, janeiro, nós ainda temos conta para pagar em janeiro, viu gente? Então vai lá. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá ok? Que ajuda a agregar mais gente aqui. Quem sabe a YouTube até paga um troquinho pra gente de vez em quando. Valeu, gente. Um abraço a vocês e feliz 2025. Então, aí é o seguinte, outra coisa. Então hoje, eu falei da pedrinha no fundo do vaso. Nós não estamos usando mais. Tudo aqui, isso aqui é um processo de evolução constante aqui dentro do orquidário. A gente está sempre aprendendo coisas novas e principalmente coisas para facilitar um pouco a vida da gente, né? Então o que acontece? Nós descobrimos que não há necessidade de colocar pedra aqui no fundo do vaso, ok? Desde que um dos objetivos dessa pedra é dar estabilidade para esse vaso, para ele não ficar caindo, dar um pouco de peso para o vaso, para a planta não ficar tombando. Então o que nós fizemos foi substituir essa pedra do fundo do vaso por pedrinha zero, que é esse pedrisco aqui, ó, aqui, esse pedrisco. Isso aqui é pedrisco de granito, tá? É o que funciona, não precisa ser pedra branquinha, mas aquela pedra preta a base de basalto, que vende muito no interior do estado de São Paulo, região de Rio Claro, Matão, por aí fora, não é legal, não funciona bem, tá? Então, isso aqui funciona maravilhosamente bem, pedrinha zero, e a gente mistura essa pedra zero no próprio substrato, entendeu? Então, isso aqui vai no substrato e é plantado, a orquídea é colocada nisso aí, nesse sistema. É claro que não adianta eu misturar isso com antecedência, porque a pedrinha, ela é pesada. Então se eu coloco ela aqui, ó, vou mostrar aqui, vou colocar aqui, ó, coloquei aqui, ó. Aí eu vou mexer, na hora que eu for mexer, ela desaparece. Pronto, sumiu, vai lá pro fundo. Então na hora que eu vou plantar a orquídea, é que eu deixo a pedrinha separada, pedra muito bem lavada, tá, viu gente? Não pode ter pó de pedra não, tá? Então essa pedrinha lavadinha, e na hora que eu vou plantar, eu pego uma mão de pedra, joga em cima do substrato desse jeito, pego assim, agarra essa coisa toda, e aí sim é que eu jogo isso no vaso. Então isso vai fazer uma misturazinha aqui dentro do próprio vaso, mais ou menos meio a meio. Vocês vão perceber que funciona muito bem nesse sistema. Bom, ok. Escolha do tamanho do vaso. Veja bem, isso aqui é uma muda de vaso de pote 14. Ela está com uma frente muito bonita aqui, tal. Vaso 14. Eu vou passar isso para o vaso, eu vou passar isso para onde? Vamos escolher o vaso para ela? Vaso 14. Muitas vezes vocês vão perceber que ela até poderia ir no vaso 14, mas tem muito pouco espaço, é muito apertado para ela. Então, geralmente, aquilo que vocês receberem de planta no vaso 14, vocês podem passar para o 15. Alguns casos até para o 17. Mas, de modo geral, elas virão para o pote 15, que é esse daqui, e é muito fácil. É simplesmente colocar a planta dentro do vaso. Vocês vão notar que sobra espaço na frente aqui do vaso, da planta, para uns 2 anos de cultivo, que é o que se quer. Daqui a 2 anos você vai tirar e vai passar para um vaso maior, tá ok? 2 anos. Se quiser usar o vaso 17, pode também. Esse é o 17, nesse caso ela vai ficar mais folgada, ela pode ficar aí até uns 3 anos, tá?
Eu prefiro usar o 15 nesse caso específico. Se for uma planta muito grande, né, aí a gente passa para o 17. Esse aqui é uma planta no vaso, estava no vaso 10, passou do ponto do vaso 10. Passou, olha que raizamento bonito saindo aqui, ó. Ai, que show isso aqui. Então ela está enraizando, não pode deixar passar desse ponto, porque senão vai quebrar essas pontas de raiz. Então essa aqui já está muito grande, até para o 14, ela pode vir direto para o 15. Ok? Bem direto para o 15. Se for uma planta pequenininha, daquelas mudinhas menores, aí ela vem para o 14, tá ok? Então tá, é muito simples, olha só. Esta planta aqui virá para o 15, tá aqui. Tá ali, vamos ver se eu consigo focalizar isso aqui direito aqui. Pronto, saí de cena, né? A traseira da planta sempre encostadinha na beira do vaso, desse jeito. Olha só, segura com uma mão, e com a outra mão, não sei se está dando para ver direitinho, eu não sou canhoto, então sei lá, né? Fica meio mais, não fica tão bom, né? Bom, enfim, tá aqui. Aí eu pego a pedrinha, jogo em cima do substrato, como eu fiz aqui, garra ela aí, substrato, pedrinha, tudo, e simplesmente deixa cair dentro do vaso. Põe mais uma. Pega aqui, deixa cair dentro do vaso. Ó, caiu dentro do vaso. Pronto, colocou aqui, ó. Aí eu pego o meu famoso pauzinho, palito de plantio, esse é um pauzinho de maçarandu, madeira bem resistente e tal. Pega esse negócio e dá um aperto. Não é para ficar socando, tá, viu, gente? É para dar um aperto. Assim, meio que de leve. Não precisa apertar demais, não. Se você apertar demais, você dificulta a entrada das raízes. Pronto. A planta já está plantadinha. Não botou pedra embaixo, funciona que é uma maravilha. Mas desse jeito, se ela balançar, ela vai quebrar a ponta de raiz. Aí eu uso estacazinha de bambu, né? Coloca a estacazinha de bambu uma. Se for preciso, coloca duas. O araminho, a gente cata aqui alguns aqui. Eu estou usando um araminho mais fininho. Ah, não, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Esse arame aqui, esse enrolo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse arame enrolo. Funciona muito bem. Isso lá no Renato tem, viu, gente? Então, compre. Esse aqui você corta e você pega esse negócio, passa ela aqui. Passa ela do outro lado também. Na outra também, para firmar a planta direitinho. Corta aqui o excesso. Se a planta estiver vindo com etiqueta, não esqueça de botar etiqueta. Se ela não tiver etiqueta, que foi alguns casos, está plantadinha. Precisa colocar adubo agora? Não, não tem necessidade agora. Espera ela enraizar um pouquinho, aí você vai vir com o adubo. A adubação que a gente usa, tá aqui, viu, gente? A adubação que a gente usa, que tem funcionado, deixa eu virar aqui, que tem funcionado muito bem com a gente, é uma mistura meio a meio de Basacote, são aquelas bolinhas verdinhas. Basacote é o 16812, isso, 16812, misturado meio a meio com Rimitsu, do meu amigo Heron lá do Espírito Santo. Melhor adubo que eu conheço. Sabe, o resultado é fora de série. É muito melhor do que qualquer outra coisa que eu tenha visto por aí. Olha que eu já fiz muita experiência nisso aí. Tá, ok? Então, misturando-se meio a meio o Rimitsu com o Basacote, mistura bem aquilo ali, simplesmente pega uma pitada de 3 dedos daquilo e joga em cima do vaso e tá plantado ali, tá adubado por mais 6 meses aquele negócio. Não precisa passar disso, tá? Mas não precisa adubar agora não, espera ela enraizar um pouquinho, dá uns 30, 40 dias, vocês vão ver que rapidinho, ela plantada na hora certa, rapidinho, olha só que maravilha. Aqui, ó. Isso aqui foi plantado há quanto? 90 dias. Aqui, ó. Já enraizou, tá crescendo, já tem espata, planta grandona, bonita, tá linda essa planta, vai ficar nesse vaso aí 2 anos. Então tá aí a regra disso, tá? Você pode molhar isso normalmente. Acabou de plantar, se você quiser molhar, pode. Mas durante os primeiros dias dá só uma borrifadinha, durante os primeiros 15 dias. Borrifa ela, dá uma borrifadinha todo dia, só para manter, para não deixar a planta desidratar. Vocês vão notar que a planta quando viaja, viaja sempre seca. Nós não despachamos planta molhada justamente porque ela apodrece na caixa se deixar. Então dá uma borrifadinha. Depois dos 15 dias você pode ir aumentando aí a rega, aí vai regar ela normalmente, ela vai crescer e vai enraizar muito bem. Ok, gente, então tá aí a dica para vocês aí, para quem queria saber como é que a gente trata a planta que acabou de chegar das compras, né? E lembra,
as compras continuam. Tem alguns kits esgotaram. Vaso 10 não tem mais, viu, gente? Mas os vasos 14 ainda tem alguma coisa aí. Então, quem quiser pedir alguma coisa, janeiro, nós ainda temos conta para pagar em janeiro, viu, gente? Então, vai lá. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá ok? Que ajuda a agregar mais gente aqui. Quem sabe a YouTube até paga um troquinho pra gente de vez em quando. Valeu, gente. Um abraço a vocês e feliz 2025.